Bom, eu estava ali lendo um livro chamado O Sinal e o Ruído. Eu não lembro o nome do autor, mas é uma discussão, ainda estou no meio dele, mas tem uma discussão bem legal, que o cara trabalha com estatísticas de beisebol. E tem um filme que eu não sei se vocês viram, eu recomendo vocês verem, que é o Moneyball, que entra os algoritmos para analisar as estatísticas. O beisebol é um esporte, e até você vai entender melhor os americanos e o gosto dos americanos pelo beisebol, porque o beisebol é um esporte matemático, né? Eles trabalham com estatística, né? É um esporte que parece que não tem muita atividade, mas é um esporte que basicamente você trabalha com estatística, né? Eles têm lá toda uma estatística, porque apesar de ser um esporte coletivo, ele tem uma coisa individual, é um cara jogando a bola e o outro tentando bater na bola que o cara jogou. Então essa é a base de todo o troço. O negócio começa ali. E aí se o cara rebater, é um caminho. Se o cara não rebater, é outro. Então... Fala! O time do Brasil tá igual aqui, uma vez. É! E aí... O que acontece? Acontece o seguinte... Você começa a ter uma discussão interessante, porque naquele filme o cara vai aparecer lá com as estatísticas e ele vai começar a questionar os olheiros. E nesse livro o cara já vai dizer, e é isso que eu quero discutir aqui, que os olheiros, sem aquelas ferramentas estatísticas, né, eles são levados a emoções primárias, pelos preconceitos e tal, papá. E o que vai fazer deles olheiros melhores é quando eles conseguem colocar um modelo, né, para ajudar na intuição. E isso aí tem uma coisa de causa e efeito muito interessante quando a gente fala de tecnologia, né? E quando a gente fala de tecnologia cognitiva. Porque o que acontece? O nosso cérebro, né, quando você vai fazer uma análise, qualquer que seja ela, a primeira análise que você vai fazer sobre qualquer coisa, ela vai partir de determinadas emoções primárias, né? Você vai partir do sentimento, dos paradigmas, daquilo que você aprendeu, daquilo que você foi ensinado, da tua cultura, né, do modelo mental que você está trabalhando. Tudo isso vai contribuir para você ter um determinado tipo de percepção da realidade. E essa percepção da realidade, ela é baseada em determinadas emoções, que a gente vai chamar aqui de emoções pouco refletidas, né? Ou emoções mais primárias, né? Então você olhou, sentiu e já fez uma análise do que você acha que aquilo ali significa. Quando a gente começa a trabalhar com teoria, com modelo, o que a gente vai fazer? A gente vai construir um modelo justamente para reduzir, a gente vai criar um modelo para a gente reduzir, né, a taxa de emoções não refletidas na análise que você vai fazer. Para você poder se aproximar mais, né, se divorciar menos da realidade. Porque a realidade é intocável, mas de qualquer maneira você vai se distanciar menos. Então você vai colocar entre você e a realidade um modelo, que é o que a gente está chamando de teoria. E essa teoria ela vai começar a estudar relações de causas e efeitos, né? E vai colocar essas relações de causas e efeitos no passado, para você ver como é que essas relações de causa e efeito elas trabalham em cima de determinados contextos. Então, nesse livro, por exemplo, eles vão perceber que uma diferença fundamental, isso a gente vê no futebol brasileiro também, que uma diferença fundamental de um jogador para o outro é a capacidade que esse jogador tem de ter superado a fase adolescente, né? Que aí tem uma adolescência tardia. E você vê que tem determinados jogadores que nunca conseguem superar
essa fase adolescente. Eles estão sempre brigando, eles estão sempre revoltados, eles têm problemas com as autoridades, né? Estão sendo sempre expulsos, no caso do futebol. Então são jogadores que não superaram essa etapa. E eles foram percebendo que isso é um fator importante na análise, quando eles vão fazer a contratação de um determinado jogador. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma relação de causa e efeito. Né? O que eles fizeram? Bom, primeiro, existe aqui uma causa. Existe uma passagem do mundo adolescente para o adulto que todo mundo tem que fazer, de alguma forma. Né? Aceitar determinadas coisas, né? Ter mais paciência para outras, e etc. Controlar mais os seus impulsos básicos, né? E aí tem a ver com os vícios, essas coisas. E aí você, tudo bem. Então, ele vai fazer essa causa. Aí depois ele vai ter o efeito. Bom, se a pessoa supera isso, ela tem mais chance de começar a equilibrar melhor suas emoções e tem a chance de ser um jogador melhor. Se ela não fizer isso, ele tem a chance de ser um jogador pior. Causa e efeito. E aí, beleza. Então eles colocam esse, ele percebe que existe uma relação de causa e efeito nisso, e ele vai colocar isso na história. Ele vai ver, peraí, vamos ver o que a gente pode considerar, né, esses efeitos subjetivos na vida dos jogadores, para ver como é que esses jogadores, né, qual é a característica de causa e efeito nessa situação em vários jogadores. E a partir dali, eles começam a analisar. E começam, no momento que vai fazer uma análise de um jogador, ele não vai analisar apenas como é que o cara está se portando no campo naquele dia. Ele vai analisar, ele vai se enfronhar lá na vida do cara, para saber até que ponto o cara superou essa fase adolescente. Então isso é uma teoria. Por quê? Porque ele vai estabelecer uma relação de causa e efeito para poder analisar. Então, ele vai adorar um jogador, por exemplo, na intuição que ele tem, mas ele tem que olhar assim, opa, peraí, eu tenho um checklist aqui que eu tenho que fazer. Como é que está esse cara assim em termos de maturidade para poder enfrentar? Porque o beisebol o cara joga praticamente todos os dias, né? Ele tem lá uma atividade muito diária. Então se o cara não tiver um foco muito grande, se o cara estiver dispersivo, ele vai começar a ter problema. Então, quando a gente começa a falar de teoria, na verdade a teoria é o estudo de várias causas e efeitos que você vai tendo em relação a determinada situação, para que você possa trabalhar de uma forma um pouco mais reflexiva sobre determinado assunto. E as tecnologias vêm nessa direção. Aí o cara vai dizer assim, mas peraí, quer dizer então que se eu coloco o computador lá no beisebol, e se eu começo a trabalhar com cima disso, aí o boleiro, lá o olheiro, não vai ter espaço para poder trabalhar. E é justamente isso que eu acho que é uma relação de causa e efeito da tecnologia, que é justamente isso que não acontece. Eu tenho visto isso no trabalho que eu estou fazendo lá com o pessoal da iPlan, né, em que a gente vai implantar plataformas digitais colaborativas. E aí você vai dizer, então quando você começar a implantar plataformas digitais colaborativas dentro do trânsito, que o passageiro vai começar a avaliar os motoristas e vai começar a dar notinha para os motoristas, eu vou acabar com o fiscal. Aí a gente chegou à conclusão, discutindo lá, que a gente não vai acabar com os fiscais, como a gente não vai lá, como não está acabando lá com os olheiros. O que a gente vai fazer e o que a tecnologia cognitiva faz, ela vai sofisticar o trabalho, né, da pessoa, dando a ela mais ferramentas, mais modelos, mais sustentabilidade para reduzir o achismo, né? Porque hoje um fiscal de uma cidade grande, ele tem que fiscalizar lá as frotas de ônibus, ele não sabe por onde vai começar. Então ele vai meio que na intuição, ele não sabe o que está acontecendo. Então no momento que você monta uma plataforma, que os passageiros começam a dar input nessa plataforma, você está saindo do achismo para começar a colocar dados.
Obviamente que esses dados têm que entrar e têm que ser colocados de uma maneira ordenada para criar relevância, né? Aí você vai trabalhar com o algoritmo e você vai poder, nesse algoritmo, colocar algumas variantes, porque de repente em alguns lugares as pessoas têm mais acesso aos equipamentos, em outros você tem menos. Você tem que fazer entradas de dados que possam aumentar o número de pessoas em lugares que isso não acontece, entrada de dados. E aí você vai começando a construir um modelo numa plataforma que você vai aumentando a quantidade de dados e de informações que você tem para a tomada de decisões. Então você vai sofisticando a pessoa que está hoje operando basicamente na intuição, no achismo, com uma determinada plataforma, num determinado modelo. E isso tudo é uma teoria. A teoria vai fazer o modelo. A teoria vai ver a relação de causa e efeito, né? E aí, a partir daí, ela vai ajudar a pessoa a poder tomar decisões mais afinadas. No momento que você começa a tomar decisões, né? Por exemplo, no caso do beisebol, você aposta lá em 4, 5 jogadores. E aqueles jogadores, 3 funcionaram bem, 2 não funcionaram bem, então você tem que fazer algum ajuste no modelo. Você dizer, opa, o que aconteceu aqui, né? Claro que, obviamente, acontecem os acidentes. Isso aí não é uma coisa que você vai prever. Isso aí não... Você não vai poder prever que o cara vai ter um acidente ou ficar no meio do caminho, vai ter alguém da família dele vai ter um acidente, né? Mas quando o cara está normal e acontece alguma coisa, você tem que dizer, opa, o que aconteceu aqui? Aonde que eu não coloquei o cara nesse modelo? E aí você vai tentar ver, né, para ajustar e fazer uma melhoria no modelo. Obviamente que você não vai chegar a 100%, porque a vida não é assim, né? Mas você vai reduzir o risco, né, na contratação de alguém quando você faz isso, né? E aí você vai... E ele faz uma discussão interessante da diferença entre risco e incerteza. Ele fala que o risco é uma coisa que você trabalha em cima de taxa. Ou seja, o risco, você tem um modelo mental, você tem um modelo de análise que você faz essa análise. E aí você vai trabalhar com risco. Esse cara aqui tem tantos por cento de chance de ser eleito, esse aqui tem tantos por cento de chance de ser eleito. Você vai trabalhar com uma determinada taxa. A incerteza é quando você começa a trabalhar num determinado universo que você não tem nenhum modelo, né? Você não tem nenhum modelo de análise, você não pode ir procurar informações no passado. Aí você não está no risco, você está na incerteza. E para você poder sair da incerteza, você vai ter que criar o tal do modelo. Valeu, gente, obrigado. Você vai ter que sair do modelo. Você vai construir um modelo para poder sair, né? Então eu, por exemplo, agora, né? Aí falando já uma coisa mais objetiva do meu trabalho. Então quando eu começo a trabalhar com essas teorias e que a gente vai começar a tentar entender o que vai acontecer no século XXI, que esse é um dos objetivos da antropologia cognitiva, né? E da filosofia técnico-cognitiva, qual é o objetivo de você criar um modelo? Criar um modelo, você cria um modelo para aplicar esse modelo em algum lugar. Por isso que eu digo que quando o cara cria uma teoria para ele ficar dentro da academia, é uma falsa teoria. Porque o resultado de um modelo tem que ser aplicado, senão você não sabe se aquele modelo funciona ou não. Se o cara escreve um artigo acadêmico e fica lá, ninguém lê aquilo e aquilo ali não se transforma, né, em prognósticos e metodologias, que não serve para nada, né? Não serve para nada. Ele pode até escrever num grupo e aí o outro vai pegar, tudo bem. Mas se não tiver essa saída, você não vai poder saber se aquilo ali está funcionando ou não. É só uma viagem na cabeça do cara. Então, quando a pessoa fala assim, né, pô, essas coisas que você está falando aí, essas coisas diferentes que você está falando, etc e tal, eu falei, meu irmãozinho, aqui você não precisa entender o que eu estou falando, né? Eu tenho aqui o resultado disso aqui, é uma metodologia. Criação de... trabalhar com a gestão da governança digital. Então tem uma metodologia que já está começando a ser implantada em alguns lugares. Então você vai ver os resultados, né? Se os resultados forem ruins, você vai dizer, essa ideia do Nepomuceno, será que é isso mesmo? Eu posso estar com problema em várias coisas, inclusive na ponta, na metodologia em si, na aplicação, que você está aprendendo e tal, na capacitação, né?
Então você vai aprendendo, você vai ajustando. Então é um caminho. E a outra são os prognósticos. Quando eu estava antes das manifestações, eu falei, olha, a gente está aí à beira de uma Revolução Francesa. Isso era uma semana antes das manifestações. Eu não disse que ia acontecer as manifestações na semana seguinte. Eu simplesmente previ que ia acontecer. Não dava para poder precisar. E eu também não vou. Isso não dá para fazer. Por enquanto não dá. Eu não tenho modelo para isso. Então também não vou começar a fazer, trabalhando com mega tendência. Isso aqui provavelmente vai acontecer por causa disso, disso, disso. Aí você vai começar a apontar, né? Eu já apontei também um prognóstico. Os próximos concorrentes do Facebook e do YouTube vão tender, não sei quando, né, a serem concorrentes que vão descentralizar a receita. Vai ter que ter uma descentralização da receita para poder fazer, para atender a demanda que está pintando. Então isso também é uma análise, é um prognóstico que eu estou fazendo. Vai funcionar? Não sei, mas é um prognóstico que estou fazendo. Resultado do meu modelo que eu montei, né? Que a gente vai estar vivendo uma crise hoje, que as pessoas que estão no YouTube estão insatisfeitas porque querem um modelo diferente. Não vai ser um YouTube com mais tecnologia, porque a tecnologia já está mais ou menos estabelecida, é aquela lá. O que vai começar a ter a competição é da maneira de dividir o capital ali dentro e a maneira de governar a plataforma mais aberta. Então, esse é um prognóstico baseado nos estudos. Vai funcionar? Se não acontecer nada disso num período longo aí e nunca acontecer, pode ser que agora, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, vai acontecer. Se não acontecer nada, então alguma coisa tá furada no meu prognóstico, tem que fazer algum ajuste. Se acontecer, é porque de repente as coisas estão se mostrando factíveis. Como eu trabalho com uma coisa de macro tendência, as coisas são de curto, longo, médio e longo prazo, né? Então você tem coisas que você projeta para mais para frente. Então você vai trabalhando com essas ideias e alguém tem que estar trabalhando nessa direção para balizar as decisões de curto e médio. Bom, se o longo prazo é esse, eu vou fazer um projeto que eu vou desenvolver durante um ano, eu preciso ter um cenário daqui a um tempo. Aí você vai dar um cenário para o cara, meu prognóstico é esse, eu faria dessa maneira, né? Então, isso aí é uma coisa que vai criar um modelo de análise da sociedade que você vai liberar a partir dessas tecnologias, lados do cérebro, para você poder fazer coisas mais sofisticadas, né? Saindo daquela coisa mais intuitiva, meio básica que a gente tem normalmente quando a gente vai fazer uma análise. É por isso, inclusive, que hoje em dia, né, eu criei o Clube do Nepo, que a gente chamou de Clube do Nepo para disseminação e implantação da governança digital. E eu tenho os meus alunos, né, em várias aulas que eu dou. Então, são algumas horas que a gente fica ali discutindo. Então eu tenho me dedicado a discutir com esse pessoal e tenho cada vez discutido menos aberto na internet. Porque a coisa vai se sofisticando de uma tal maneira, né? A coisa vai criando assim, conceito para cá, conceito para lá, um conceito em cima do outro, não sei do que, papá. E determinadas pessoas vêm e fazem determinadas observações que para mim são interessantes para entender o ser humano, como é que as pessoas funcionam, como é que as pessoas sentem em relação às coisas, etc. Tal, como eu me sinto em relação a essas coisas e tal. Mas eu tenho estimulado pouco, né? Eu tenho estimulado pouco, porque quando você vai criando um modelo, a pessoa tem que dedicar algum tempo. Se você passa 10 anos, como eu estou fazendo, ou até mais, né? Se eu começar a contar o meu mestrado lá em 2004, em 94 para cá, são 20 anos estudando a internet e os seus reflexos, né? E de 10 anos para cá, a partir de 2006, eu comecei a desenvolver teoria mesmo, método, modelo. Então é difícil uma pessoa chegar, né, e assim, num texto do blog ou no próprio Facebook, né, poder comentar
né, de forma mais abalizada o que está rolando. Eu pego ali alguma coisa, mas porque tem um tempo aí para a pessoa entender o que a gente está falando ali, porque tem já um tempo. Então eu tenho me dedicado, eu tenho me esforçado agora para pegar e separar, no caso do clube, nos meus alunos, lá na prefeitura, por exemplo, lá no Plan Rio, eu tenho turmas que já estão comigo há 3 semestres, né? Cada turma tem 64 horas, então a pessoa já tem quase 200 horas de discussão de todos os conceitos e aquilo tudo aplicado e tal. Então ali eu tenho condição de começar a fazer uma discussão mais aprofundada e poder até aprimorar as coisas e tal, porque ali tem um tempo para poder se dedicar, né? Para você poder questionar uma coisa que está sendo feita de longo prazo, você vai ter que ter um tempo para se dedicar. Então é melhor não, senão não é melhor não passar de raspão, né? Se a pessoa está dando uma opinião a partir da intuição dela e você está trabalhando em cima da tua intuição, tudo bem. Você pode dar lá a sua opinião, porque é intuição em relação à intuição. Mas quando você está criando um modelo, não é uma pessoa chegar e dizer, ah, não, eu acho isso e tal, né? Você vê mais ou menos como é que é o senso comum. Isso é legal. Não tem nada contra. Só que eu não me dedico, a diferença é essa. Eu vou lá, respondo e tudo, mas eu não dedico tempo para ficar explicando ali o que é. Porque justamente isso que eu faço nas minhas aulas e no clube, é um negócio demorado, que demanda tempo e eu tenho, né, que continuar estudando e preciso ser remunerado por isso. Então eu fico ali. Já desisti, hoje não faço, hoje eu já discuto mais questões assim, do futebol, da política, não sei do que, nessas redes abertas e me dedico mais nas questões de teoria, nessa rede mais fechada, porque aí eu já consigo, né, conduzir melhor a discussão e permitir que as pessoas critiquem mais. Aí quando as pessoas criticam, eu sou super aberto para mudar, mas aí a pessoa já está dentro de uma base melhor do método para poder questionar o método que eu estou trabalhando. Então o resumo da ópera qual é? O resumo da ópera é o seguinte: a gente trabalha muito com a intuição e a intuição precisa ser escorada em ferramentas, e uma das ferramentas básicas para escorar a intuição são as teorias. E as teorias vão escorar a intuição para evitar que ela se perca, né? Para dar um chãozinho para ela. E aí, conforme você vai melhorando o modelo e conforme você vai trabalhando com esse modelo de uma forma mais consistente, as tuas intuições vão ficando mais consistentes também. Então você vai subindo, né? Você vai sofisticando as intuições. Você vai sofisticando as intuições. Isso faz com que você tenha a possibilidade de continuar trabalhando com a intuição, mas reduzindo a taxa de intuições mais primárias e aumentando a taxa da intuição mais sofisticada. E as tecnologias cognitivas, elas vêm dar ferramentas para o cérebro para que ele possa trabalhar com essa visão mais sofisticada. Bom, é isso. É uma discussão interessante para quem está querendo ingressar nessa discussão aí das teorias.